E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E lá no final perguntaram: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu: porque essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Irmãos, eu queria falar um pouco da oportunidade que vocês estão tendo nesse dia. Eu estava conversando com o pastor e dizendo para ele: pastor, vamos parar de falar em refeitório, vamos parar de falar em intervalo, um vídeo para vocês irem almoçar, etc. Eu acho que nós temos que entender a oportunidade que a igreja está nos dando hoje. Eu tenho ido para essas vigílias no Brasil inteiro. Nós chamamos essas vigílias durante o dia de Vijobes, que é vigília, jejum e oração em busca do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a proposta para nós hoje é que ninguém vai almoçar em casa. Sabe, a oportunidade que nós temos hoje de fazer um jejum, veja, essa vigília não é para qualquer pessoa. Essa vigília é para quem tem meta. E eu disse ao professor, se nós estamos num lugar onde há universitários, vocês me desculpem, mas eu não vejo ninguém com mais metas na cabeça do que o universitário. E a oportunidade que está sendo dada para vocês hoje é que vocês permaneçam em jejum, em busca de uma meta. Qual é a sua meta para hoje? Porque a Bíblia está dizendo aqui que algumas coisas só com oração e jejum. Então tem um poder especial separado para nós hoje. E uma senhora me perguntou e disse: mas eu preparei o almoço. Eu disse: não tem problema, a senhora janta. Agora, não faz sentido você perder o ritmo e ir para casa. O grande poder do jejum, sabe o que é? É que você vai quebrar os seus hábitos. Aquele hábito que você tem de termina o culto, vai para casa, almoça, e aí você tira uma sonequinha, depois volta para o culto. Não, irmãos, hoje é dia de quebrar paradigmas. Quebrar onde você está, respire fundo e só sai no pôr do sol. Mas isso é uma coisa, veja, isso é uma coisa para quem pode e para quem quer. Se você pode, quer e precisa, fique onde você está e prepare-se para ficarmos até o pôr do sol. E ela me disse: mas eu tomei café. Comei café de manhã, fiz o de jejum. Como é que eu faço? Eu digo: comece o jejum agora, minha senhora. Agora. Então, portanto, se você não está de jejum, comece agora. Eu acho até que se o seu almoço está pronto, vai ter até mais valor o seu jejum, hein? Eu sou um ex-budista. Eu vou ser muito sincero para vocês. Até 13 anos atrás, Jesus para mim não fazia muita diferença. E confesso muito a vocês que quando eu conheci a Igreja Adventista, já interessado no batismo, eu tinha 3 coisas bem complicadas na Igreja Adventista para mim, que eu literalmente não aceitava. E é incrível falar disso, porque eu sou sincero para vocês. Para mim, existia uma coisa muito injusta no cristianismo, muito injusta, que era a graça. Como é isso? De um ladrão cometer crime a vida inteira e no final das contas, você vai estar comigo no paraíso. Senhores, para um oriental aceitar a graça, é tão difícil que vocês nem imaginam. Coisas que nós estamos tão acostumados, né? Jesus vai fazer por você, Jesus, para alguns, isso é o cúmulo da injustiça. Uma outra coisa que eu achei muito estranho na igreja, e essa eu devo contar provavelmente na segunda parte do meu testemunho, era a questão de dízimos e ofertas. E esse eu demorei para atender. Você sabe que eu fui batizado sem saber nada de dízimos e ofertas? As pessoas tinham medo de falar para mim sobre dízimos e ofertas. Fui entender depois. Eu vou contar para vocês até uma coisa bem engraçada que aconteceu. E a terceira coisa que para mim era muito estranho, era que havia uma orientação na igreja de que o adventista não deveria ir ao cinema. Eu disse: mas como isso é ridículo? Por que não vai ao cinema?
Por que essa orientação? E sabe, irmãos, Deus me deu uma oportunidade especial de entender cada uma dessas três coisas. E é sobre isso que eu vou falar para vocês, um pedaço agora e um pedaço no final, né, da nossa vigília. Incrível que Deus foi me colocando em cada situação, em cada passo, para poder entender cada uma delas. E a primeira que eu entendi foi a graça. O dia que eu entendi a graça, irmãos, foi o dia que eu aceitei o batismo. E o dia que eu aceitei a graça e aceitei o batismo, eu olhei para o meu instrutor bíblico e eu vi Jesus dentro dos olhos dele. Sabe, eu sei o dia, a data, a hora e o segundo em que eu me converti. Exatamente, eu sei. Sabe, irmãos, uma vez no terceiro ano científico, eu tinha que aprender ortografia para me dar bem no vestibular. E eu, apesar de ser budista, peguei a Bíblia e disse, vou ler esse negócio tudo, porque tem umas palavras difíceis aqui. Peguei a tradução mais difícil que tinha, disse, vou ler tudo. Eu tinha uma mesa de fórmica, e aí eu ia anotando todas as palavras difíceis e anotava ao lado o significado delas. E quando eu cheguei nessa parte da Bíblia, eu disse, mas por que Jesus foi tão mal educado com esse rapaz, cheio de boas intenções? Em Mateus 19, no versículo 16, eu me lembro que eu parei um tempo, e você sabe que criou dentro de mim uma revolta quando eu li isso. Engraçado, né? Hoje eu acho engraçado viver o sentimento que eu vivi naquela época. E dizia, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Ou então ele disse, bom mestre, que eu farei de bom? E respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem falou lá, tudo isso eu tenho observado, e o que me falta? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem aos pobres e segue-me. Tendo, porém, ouvido essa palavra, retirou-se triste, porque, por ser dono de muitas propriedades, eu disse, está certo, ainda bem que ele foi embora. Imagina que absurdo isso. Chegou ali cheio de boa vontade, perguntou a ele, o que eu podia fazer? E Jesus tratou ele tão forte, por que você está me perguntando acerca do que é bom? Bom só é Deus. E sabe, irmãos, demorou para mim entender aquilo. E um dia, eu conheci um pastor, e o pastor contou a história dele. E quando eu ouvi a história daquele pastor, era a história desse jovem. Era a mesma história. Com uma diferença, ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer para eles. E eu entendi por que eu fiquei com tanta raiva naquele momento, porque eu me identificava com esse jovem. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Com 15 anos eu assumi todos os negócios dele. Com 15 anos eu operava na Bolsa de Valores. Com 15 anos eu já tinha meu carro, já tinha minha independência, já tinha minha casa, já tinha que assumir todos os negócios da família. E tudo o que eu fiz na minha vida, eu construí. Eu construí. Aos 18 anos, eu era um dos maiores distribuidores de café do Nordeste, apesar de ser de Belo Horizonte, apesar de ser mineiro. Distribuía café em toda aquela região. Tinha máquinas espalhadas em vários lugares. Montei 5 cafeterias, muitas lojas, algumas lojas em shopping center. Aos 18 anos eu tinha minha vida totalmente independente. E eu tinha construído as minhas coisas. E na minha religião, naquele momento em que eu me sentia seguro, feliz, estruturado, eu fazia a minha paz. Se eu fizesse alguma coisa de errado, eu tinha que corrigir. Se eu fizesse alguma coisa de certa, aquilo para mim era crédito. Vocês já ouviram falar de karma e dharma? Já viu? Algumas pessoas podem assim olhar para outras e dizer assim, você é o karma da minha vida, né? Não sabe nem o que está falando. Karma e dharma. Vocês sabiam que a maioria da população mundial acredita em karma e dharma? A maioria da população mundial acredita que os atos positivos que ele faz traz coisas boas para a vida dele, e as coisas negativas que ele faz traz coisas negativas para a vida dele, e ele traz isso para dentro da religião também.
E sabe o que me deixou mais triste? Eu comecei a perceber que dentro do nosso meio, muitas pessoas, sem saber, acreditam em karma e dharma. Muitas pessoas do nosso meio ainda acham que são as atitudes delas que podem levá-las ou tirá-las do céu. Quando eu entendi o que estava na frase desse rapaz, aí eu me converti também. Vou ler de novo, com a leitura que eu fiz. Ele disse assim: mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Percebem? O que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Nada, irmãos. Não há nada que você faça que vai te levar a alcançar a vida eterna. Foi a primeira vez que eu me deparei com uma coisa chamada graça. Não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus. Irmãos, o dia que eu entendi que não eram os meus atitudes que me levariam para o céu, não eram os meus méritos que me levariam para o céu, eu senti pela primeira vez paz. Paz. E quando eu senti aquela paz, eu me agarrei àquela paz. Sabe por quê? Quando eu entrei na igreja adventista, eu entrei para tirar alguns amigos meus. Eu não vim para a igreja adventista para ser adventista. Nunca foi minha intenção ser adventista. Eu entrei na igreja e confesso a vocês que eu estudei muito para tirar esses meus amigos da igreja. Muito. Na classe das visitas de sábado, eu ficava e a discussão era intensa com a professora. A minha intenção era tirar aqueles meus amigos, mostrar para eles que a igreja era um instrumento de alienação. Que a igreja era um instrumento de manter as pessoas calmas, controladas. Não é? E sabe que eu cheguei para um pastor, vocês conhecem o pastor Moura, na época era o pastor da igreja. Eu disse para ele: pastor, me diga uma coisa, qual é a base da doutrina dos adventistas do sétimo dia? Ele me disse: todo verdadeiro adventista tem que ter lido 71 livros. 71, irmãos. Senão não é um verdadeiro adventista. Eu digo: pois não, quais são os livros? Primeiro os 66 da Bíblia. Eu digo: opa, já avancei bem aí, né? Primeiro os 66 da Bíblia e os 5 da série Conflito. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Então eu comecei a minha leitura, irmãos. Lendo, porque o meu objetivo era tirar aqueles meus amigos da igreja e eu não podia perder tempo, senão a lavagem cerebral para eles seria muito forte, eles não conseguiriam mais sair. E aí eu comecei e li a série Conflito toda em um ano. Toda. Irmãos, você sabe que quem começa dando estudo bíblico, começa falando sobre a Bíblia, sobre a volta de Jesus, e deixa Ellen White lá para o final, né? Eu nunca começo um estudo bíblico sem falar primeiro sobre ela. Meu primeiro estudo bíblico é sobre o Espírito de Profecia. Sabe por quê? Porque quando eu terminei de ler o Grande Conflito, era impossível não ser adventista do sétimo dia. Sabe, eu passei durante um ano uma luta intensa para aceitar a graça de Deus. Eu era o tipo da pessoa que vocês olhariam e diziam assim: esse jamais vai ser um cristão. Mas foi impossível entender o que estava escrito naqueles livros e não me tornar um adventista do sétimo dia. Eu tenho até hoje, com carinho, viu, pastor Bertotti, a coleção que eu comprei de brochura de um comportor. Eu li tudo em brochura, viu? Aquele brochura com a letra pequenininha. Viu? Você veja a minha sede que eu tinha de tirar esses meus amigos da igreja. Né? Sabe, irmãos, felizmente eu não consegui tirá-los, né? Felizmente eu entrei. Mas eu me lembro que foi muito difícil me deparar com as coisas da igreja e a graça. Eu aceitei a graça, e a graça para mim foi uma coisa, até hoje, graça para mim é uma coisa que eu tenho que estar me policiando sempre. Porque de vez em quando, né, principalmente a gente que trabalha para a igreja, está ali, e aí às vezes muita gente elogiando, inclusive eu queria até corrigir, o maior cargo que eu tenho nessa igreja chama-se Irmão Luíde.
porque foi o dia que eu me tornei o irmão Luíde que eu aceitei a graça. Esse é o cargo mais importante que você pode ter nessa igreja. É de irmão e irmã. E sabe, de vez em quando eu me policio para não me empolgar, porque o cargo mais importante que eu tenho é irmão e irmã. Porque é com esse cargo que nós vamos para o céu. Amém? E sabe que tinha um pastor na minha igreja. Você sabe que eu creio muito na unção dos pastores. Eu gosto de defendê-los por isso, porque eu creio muito na unção sobre eles. E tem uma parte da Bíblia em Hebreus que diz que Jesus é o fiador dos pastores. Então eu não me preocupo com o erro de pastor. Porque se eles errarem, Jesus é o fiador. Entendeu? Então, se um pastor cometer um erro com você, dê graças a Deus, porque é Jesus que vai pagar a dívida. Jesus é o fiador. Depois Jesus se acerta com ele. Mas com você não tem que se preocupar, você tem que confiar. Eu confio cegamente nos pastores. E é por isso que eu sou um bom advogado de pastor, porque eu creio na unção que está sobre eles. Creio na unção que está sobre eles. E vejam que esse pastor olhou para mim e disse assim: Luíde, está tendo um encontro ali, que o campo está organizando ali, que a associação está organizando, e eu preciso que você vá representando a igreja. Imagina, eu tinha 2 meses de batizado, né? E ninguém tinha falado comigo ainda sobre dízimos e ofertas, então eu passava assim, para mim era igual a igreja católica, dava uma moedinha ali, o que sobrava, etc. E sabe qual era o evento, irmãos? O evento era o encontro de tesoureiros. E o representante da igreja central nem sabia o que era dízimo. E aí, vou eu para o encontro, né? Eu fui para mais alguns encontros engraçados que eu posso contar para vocês numa outra oportunidade. Fui para o encontro. Cheguei no encontro. E aí eles começaram a falar sobre dízimo. E eu olhei para o indivíduo do meu lado e disse assim: esse dízimo como é? Assim, é 10% mesmo? O cara olhou para mim com aquela cara assim de que... Ele disse... Não, a proposta aqui... Ele achou que eu estava perguntando do segundo dízimo, né, daquela teologia e tal. Eu disse, não, a proposta aqui é que a gente entenda um pouco mais profundo como foi dizer assim. Não, eu estou perguntando assim, quando você ganha o salário é 10%? Aí ele disse, isso mesmo, 10%. Eu digo, mas que carga tributária alta esse negócio aqui? 10% de tudo que eu ganhar? O cara olhou para mim e disse, meu amigo, você está vindo de onde? Aí eu digo, você é de que igreja? Aí quando eu disse a igreja, ele disse, eu já sabia. A igreja central, as igrejas centrais às vezes têm essas famas, né? E eu disse, e aí vem um senhor dar uma palestra, um senhor já de muita idade, e ele disse que devolvia 90% e vivia do dízimo. Eu disse, pô, eu estou maluco, né? Se eu estou aqui preocupado com os 10, 90, por isso que está todo mundo devolvendo 10, tem uns que devolvem 90, né? E aí, quando terminou aquilo, eu falei, eu preciso conversar com esse homem. Chamei ele para o canto e disse, vem cá, como é esse negócio aí de 90%, meu amigo? Eu disse, não, tudo bem, que eu vivo com os 10%, mas eu vivo bem com os 10%. Mas eu devolvo 90%, porque quem devolvia 10% eram os judeus que não conheciam a Jesus. Como eu conheço a Jesus, eu sei o que é a graça, vi que ele morreu na cruz, aí eu devolvo 90%. E vivo dos 10%. Eu digo, o senhor precisa me explicar isso. E ele conversou comigo 8 horas de relógio. Pelo menos o encontro foi todo conversando com aquele senhor. Ele já faleceu. Mas eu perguntei a ele no final. Saí dali devolvendo 10% de dízimo, 10% de oferta. Era ali. Aprendi com aquele homem numa manhã. E sabem que, quando terminou, eu disse para ele, será que algum dia eu vou ter a mesma maturidade que o senhor tem e vou devolver 90%? E vou viver do dízimo? Ele disse, não se preocupe, Luiz. Na hora que Deus quiser que você viva do dízimo, Ele vai mandar alguém especial, vai olhar para você e vai dizer assim, Luiz, chegou a sua hora de viver do dízimo. E aí você vai saber que é a hora disso acontecer. Eu disse, tá bom, quem sabe, né? Até pouco tempo eu não sabia nem que era dízimo, agora já estou devolvendo. Não devolvi ainda, mas na minha cabeça já estou devolvendo, né? Irmãos, a minha vida na igreja foi muito difícil, porque imagine, eu era muito respeitado pela minha família, pela religião que eu tinha. E foi engraçado o meu contato com a igreja, porque eu não tinha nenhum problema financeiro, muito pelo contrário.
financeiramente eu estava muito bem estruturado. Eu não tinha nenhum problema espiritual, muito pelo contrário, eu achava que eu estava espiritualmente bem estável e sempre orientava as pessoas que estavam ao meu redor. Não é? Eu achava que eu estava bem tranquilo, não é? Tinha uma vida social muito boa, tinha uma estrutura. Eu achava que eu estava no auge da minha vida. Achava que eu estava na estabilidade da minha vida. E aí, quando me converti, alguns problemas surgiram. O primeiro problema que surgiu é que eu fui entender que o meu negócio não era muito compatível com a igreja. E aí depois eu aprendi que o adventista também evitava o café. Apesar de alguns tomar Coca-Cola, mas evitavam o café. E aí eu disse, mas por que não pode café? Eu disse, porque tem cafeína. Eu disse, então cafeína não pode. Disse, não, cafeína não pode. Mas e agora? Eu vendo Coca-Cola e café? Disse, não, mas não pode. Eu disse, nem Coca-Cola nem café. Disse, nem Coca-Cola nem café. Então eu tenho que fechar meu negócio. Eu tinha várias cafeterias. Eu distribuía café. Sabe uma coisa engraçada, irmãos? Que, assim, sei que uma coisa que vocês pensam, a gente às vezes pensa que sabe das coisas, mas não sabe, né? Já viu essas propagandas que saem no Fantástico, assim, nesse pessoal, tudo falando sobre o café, os benefícios do café? Já viram isso? Que aí de vez em quando alguns irmãos começam a tomar, pelo menos um cafezinho por dia, faz mal. Irmãos, aquilo tudo é comprado, viu? Eu já paguei. Eu já paguei. Eu já paguei alguma dessas pesquisas. E o engraçado é que essa pesquisa ela vem com o lado bom e com o lado ruim. E qual é o lado que nós publicamos? Só o lado bom, né? E sabe que no dia que fala assim, olha, vai sair no Fantástico hoje, aí a gente enche os estoques, assim, ó, enche, abarrotava, tinha café até embaixo da minha cama, lotava os nossos estoques, era só esperando. Saía no Fantástico, dizia café Fabinho para saúde, no outro dia de manhã o telefone não parava, todo mundo comprando, era uma alegria, né? Vendia que era uma beleza, porque todo mundo enganado, né? O pastor falou antes aqui do engano, todo mundo enganado. Mas muito bem. E aí tive que fechar o meu negócio. A minha família entrou em paranoia. Se você é louco, você vai fechar por causa de uma religião, você nem sabe se você vai ficar. Eu digo, sei, porque não dá para sair mais. Não dá, irmãos, ó. O indivíduo pode ser ex-adventista e ateu. Agora, ser ex-adventista e outra coisa é porque ele não foi adventista. Não foi adventista. Não tem como. Porque ser adventista e deixar de ser adventista, não dá, é incompatível. Então, não dá. Né? Albert Einstein disse que a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta a ser o que era antes. Eu acompanho alguns amigos que saíram da igreja, mas é incrível como eles não conseguem sair da igreja, né? Como eles não conseguem sair de Jesus. Eles até saem, mas Jesus não sai dele. Porque, veja, antes de você conhecer Jesus, você ia lá, tomava um drink com os amigos, né? Você podia até fumar um charuto, fumar um cigarro, né? Você podia até fazer alguma coisa, mas para você aquilo era uma coisa social, era uma coisa normal. Mas quando você se torna um cristão e se entrega a Jesus, isso já não é mais a mesma coisa. Porque quando você vai para se esquecer, você vai até o fundo, você vai para abusar. O prazer para você é uma forma de ofender, é uma forma forte. Então você veja, um ex-adventista, ele não bebe, ele sai bêbado. Ele não fuma, ele se acaba, ele não usa drogas, ele vai até onde ele pega, até inconsciência. Por quê? Porque ele precisa viver a intensidade daquilo, porque para ele não é normal, aquilo é anormal. E vai ser o resto da vida. Por isso, se você é adventista do sétimo dia, eu quero sair para experimentar, deixa de ser idiota, você nunca vai experimentar. Nunca você vai experimentar. Sabe por quê? Porque você não é. Só dá para experimentar se você não soubesse tudo que você sabe. Como você já sabe tudo isso, esqueça, jamais você vai viver uma vida semelhante às outras pessoas que estão lá fora e não conhecem Jesus, porque você conhece. Então nem adianta testar, é burrice, porque você não vai sentir como é na verdade. Eu falo isso porque eu conheço bem o antes e o depois. E se eu saísse agora para viver, já estava perdido, irmãos, já foi, não dá mais, não é? E eu disse, vou vender as empresas. Mas como você vai vender? Vou vender. Vendi, eu tinha 40 empregados, indenizei os 40 empregados, vendi os negócios, partilhei a empresa em 3, vendi as 3 empresas, paguei todas as dívidas que eu tinha, sobrou para comprar um apartamento
e uma motoquinha daquela Jog. Já viu aquelas motoquinhas que tinha? Né? Pois é. E fui ser estagiário do Tribunal de Justiça ganhando R$140 por mês. Devolvia R$14 de dízimo, R$14 de oferta. Guardo com carinho até hoje o meu primeiro cartão. Enquanto os colegas faziam estágio por treinamento, eu fazia estágio por sobrevivência. Isso foi uma época boa da minha vida, porque eu aprendi muito a lidar com o miojo, né? E eu quero dizer para vocês que miojo é uma coisa incrível, é um case econômico, porque o preço que eu comprava o miojo 12 anos atrás é o mesmo preço que eu compro o miojo hoje. Né? Então, assim, o miojo é uma coisa que precisa ser estudada na faculdade de contabilidade, administração de economia. O que eles fazem com aquela coisa, né? Com aquele alimento tão nutritivo, né? Que tanto tempo não sofreu nenhum tipo de efeito, nenhum tipo de influência. Assim, o negócio. É uma coisa incrível o miojo, né? E eu me lembro que a minha lista de compras, hoje eu fico olhando a minha lista de compras e digo, para que isso tudo? Eu digo para minha esposa, minha filha, para que isso tudo? Que tanta coisa, que coisa complicada essa lista, né? E ela manda para mim no WhatsApp, diz, plim, 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 plim. Eu digo, quanta coisa eu vou comprar? A minha lista era assim, ó, miojo, eu variava alguns sabores, né? Era fácil. E na sobremesa era biscoito Maria e maisena, para variar. Maria e maisena, Maria e maisena. E era assim. Quando eu queria tomar alguma coisa muito diferente, aí eu comprava uma soda limonada que ficava uma semana na geladeira, assim, né? E aí eu tomava. Às vezes tomava um café da manhã, né? Um pãozinho dormido. Fome eu nunca passei, mas pão dormido eu comi muito, irmãos. E sabe o que era incrível? Era incrível acordar de manhã e sentir a graça de Deus. Sabe por que eu me dei bem na vida, irmãos? Porque Deus teve que me mostrar que não era o que eu tinha que era importante. Que não era eu que iria para o céu. Era Jesus que ia me levar para o céu. Sabe? E o legal é que foi tudo intencional. E os momentos mais felizes da minha vida foram os momentos que eu vi assim, ali, naquela situação. Era incrível devolver R$14 de dízimo, R$14 de oferta e viver com a diferença. Era incrível. E por isso que eu sou muito tranquilo com tudo que eu faço até hoje. Porque eu sei que eu preciso de pouco para ir para o céu. Eu só preciso de Jesus. Aqui na terra eu preciso de pouco, mas lá eu preciso de tudo. E o tudo é Jesus. Irmãos, mas é claro que vocês já estão deduzindo aí que não é fácil, né? Não é fácil para alguém que tinha toda a sua independência, toda uma vida financeira, toda uma estrutura. A minha família, imaginem, a minha família, eles faziam questão de não fazerem nada diferente por mim. É uma luta, foi uma luta muito grande lidar com isso. Foi uma luta muito grande chegar nas festas de família e as pessoas optarem por nem conversarem comigo. Foi uma luta me tornar um adventista do sétimo dia. E sabe que quando chegou no final do curso, demorou para a universidade entender que eu era adventista do sétimo dia, eu era o presidente do centro acadêmico. E eles achavam que eu estava tirando onda com os adventistas. Eu tive que perder algumas provas no sábado para o pessoal entender que eu realmente era adventista do sétimo dia. E aí as coisas começaram a mudar. Quando eu me formei, você sabe que o administrador, inclusive eu quero até corrigir o pastor aqui hoje de manhã, porque ele se equivocou numa coisa muito importante, que ele esqueceu de falar assim, se você estuda direito, você tem um advogado. Né? Faltou uma profissão, né? Faltou uma profissão. Se você estuda direito, você tem um advogado, que Jesus é o nosso maior advogado, né? Eu até disse lawyer aqui, mas acho que ele não entendeu, né? Vejam, quando o arquiteto se forma, ele é arquiteto. Quando o engenheiro se forma, ele é engenheiro, não é verdade? Quando o médico se forma, ele é médico. Né? E quando o estudante de direito se forma, ele é desempregado. Né? Ele não é nada. Porque ele não passou na OAB, ele não é advogado. Ele não fez concurso para juiz, não é juiz. Não fez concurso para... não é nada. Então, desempregado e bacharel em direito, só tem a diferença as dívidas para pagar no NASP. O resto, né, não tem diferença. Muito bem. E aí eu comecei a entender o que era ter Deus como parceiro. E sabe que nós na igreja, nós temos assim, geralmente nós somos 8 ou 80.
nós somos contra a teoria da prosperidade, e estamos certos em ser contra a teoria da prosperidade. Mas às vezes nós esquecemos de incentivar os membros de que a doação sistemática de dízimos e ofertas pode ter um efeito especial em você. E pode mudar a sua vida. E as ofertas de sacrifício podem alterar as nossas vidas. Não é tomar lá da cá, é estabelecer com Deus uma relação íntima, para ser com Ele e Ele com você. E eu tinha essa relação, imagina, ganhando R$140, depois ganhando 10% de dízimo, 10% de oferta, e eu agradeço até hoje por isso, porque quando eu comecei a ganhar um pouco mais, eu continuei sendo fiel, por quê? Porque desde o pouco eu já era. E sabem que, quando eu me formei ali, desempregado, pela primeira vez eu comecei a sentir Deus agindo. E aí, eu fui procurar um emprego. E naquela manhã, a filha de um dos grandes advogados do estado chegou para o pai dela e disse: pai, tem um menino que está se formando, que é presidente do centro acadêmico, tá? Ele já foi empresário, já tem uma experiência, e ele fala bem, ele queria ser advogado, por que você não contrata ele? O pai dela disse: olha, minha filha, nós não podemos contratar, porque nós só contratamos advogados que tenham pelo menos 2 anos de OAB, de experiência, tem que ser pessoas mais experientes, nós não contratamos assim quem está começando. Mas como é o nome dele? Não, o nome dele é Luigi. Tá bom, quem sabe no futuro a gente pode conversar com ele. E esse mesmo advogado foi na parte da tarde comprar um apartamento. Quando ele comprou o apartamento, deu um problema com o corretor, não deu certo, ele teve que conversar com o diretor da empresa, e o diretor da empresa era meu tio. E meu tio disse: olha, eu tenho um sobrinho meu que está se formando, foi empresário, ele entrou em uma religião maluca, abriu mão da empresa e tal, mas ele agora se formou em Direito, ele tem muita experiência, é contador também, já tem muita experiência no know-how de empresa, você não tem interesse em contratar? Ela disse: olha, minha filha falou de um outro rapaz bom hoje de manhã também, mas a gente não contrata ninguém que não tenha 2 anos de experiência. Mas como é o nome dele? Quem sabe no futuro? Não, o nome dele é Luigi. Disse: pai, então manda ele conversar comigo. E aí eu cheguei lá, na época ele era o diretor jurídico do Banco do Brasil, no estado. E ele tinha também o escritório dele fora. E eu fui conversar com ele, irmãos, e aí pela primeira vez, eu senti o que era ser um mordomo fiel diante de uma dificuldade. Sabe que a medida, sabe o que ele me chamou lá? Ele me chamou lá para, sabe aquela pessoa que te chama para dar uma conversa, para dar uma satisfação para 2 pessoas importantes na vida dele? Ele me chamou lá para dizer: olha, que bom, parabéns, né? Siga seu caminho, quem sabe no futuro, aquela conversinha que é só para te enrolar mesmo. Sabe que quando eu cheguei ali para conversar com ele, e comecei a conversar, eu fui começar a notar que ele foi ficando nervoso. Sabe, ele foi começando a ficar nervoso. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, ele foi ficando nervoso, e à medida que eu falava, aí ele chamou uma outra advogada entrou, começou a participar da conversa, ele olhou para ela e disse: e agora? Ela disse: agora você se vira, e saiu, e ele foi ficando ali, tenso, ele disse: ó, é o seguinte, a minha intenção não era te contratar, mas eu não sei, você começa amanhã, e eu não posso te pagar muito, eu só posso te pagar R$600 por mês. Eu digo: bilionário, né? R$600 por mês, como um bom adventista, eu saí dali, né? R$600 por mês, e ele só tem um detalhe, viu? Você vai fazer a prova do OAB, se você perder, você perde o emprego. A minha vida sempre foi sob pressão, irmãos, eu lido bem com a pressão por isso, eu sempre vivi sob pressão, né? E aí eu saí dali, passei no banco, né? Disse para o gerente do banco: se eu quero comprar um carro, porque eu tinha uma motinha, lembra? Motinha eu vendi para pagar o diploma, mas a minha motinha já estava na hora de vender mesmo. Quando eu chegava na igreja, todo mundo sabia que eu chegava. Ou era pela fumaça do óleo 2 tempos, né? Ou pelo cabelo da minha namorada na época, que hoje é minha esposa, que fedia óleo 2 tempos, que era uma beleza. De tanto que fumaça da moto no cabelo dela. Imagina como ela tinha que... Ela me amava muito, né? Imagina. E aí, cheguei para a gerente do banco e disse para ela: comprar um carro. Ela: já escolheu um carro? Eu digo: já. Que carro é? Eu disse para ela qual carro é. Ela disse: quantos quilômetros tem? Eu digo: faça uma pergunta mais fácil. Por quê? Tem uns 200 milhões. Quantos? Uns 50 milhões de anos? Uns 200 milhões. Acho que ele já tinha ficado 0 quilômetro de novo.
Sabe, ele chegou a 1 milhão, zerou de novo e já tinha dado mais um pouquinho, né? E ela disse, tudo bem, você vai dar quanto de entrada? Eu digo, nada. Como nada? Você não tem nada para dar de entrada. Agora é o seguinte, ó, acabei de ser contratado, sou advogado e vou lhe garantir uma coisa. Ela disse o quê? Eu disse, você seu cliente o resto da vida. Você seu cliente o resto da vida. Eu vou abrir essa conta aqui, você seu cliente o resto da vida. Deixei de ser agora porque ela foi despedida do banco, mas fui fiel até hoje. E ela disse, tudo bem, vou conversar com o gerente. Foi conversar com o gerente, depois de muita discussão, eu só vi os gestos lá dentro, etc. Resultado, ela disse, vou te financiar o carro, mas vou acompanhar o financiamento de perto. Eu digo, por quê? Ela disse, porque eu vou ser sua fiadora. É imaginar, irmãos? Gerente de banco, fiador de uma pessoa que não tem dinheiro para dar entrada. Vocês estão entendendo o que é ter o Espírito Santo do seu lado, não? Vocês estão entendendo o que é ser um mordomo fiel? Principalmente para vocês universitários, está na hora de começar, se você não é, né? E agora é que você aprende. Mas sabem que houve um momento que aí aquele advogado, não é fácil, né? Lembra que eu falei, vocês não é fácil, né? Comecei a me dar bem ali, e aí o advogado, na época, quando o Fernando Henrique ganhou, existia um diretor jurídico nacional do Banco do Brasil, ele foi ser ministro do STJ, e esse advogado com quem eu trabalhava ia ser agora o chefe jurídico do Banco do Brasil inteiro, e ele então saiu daquele estado onde eu estava, e eu fiquei numa situação muito difícil, porque era ele que me protegia dentro do escritório. E aí eu disse, Senhor, e agora, o que vai ser da minha vida? Não tinha como eu permanecer ali, e agora tinha a prestação de R$300 do carro para eu pagar. Não é? Eu disse, e agora? O advogado com quem eu trabalhava com ele, foi chamado para vir para Brasília, para ser o diretor jurídico do Banco do Brasil. Fernando Henrique ainda era o presidente na época, e ele foi, o atual diretor foi ser ministro do STJ, e ele assumiu. E eu fiquei em Aracaju, né, aguardando alguma oportunidade. E mais uma vez coloquei nas mãos de Deus e disse, Senhor, e aí agora? O que vai ser da minha vida? Não demorou muito, recebi um convite e fui então para uma construtora. Chegando nessa construtora, ele disse assim, olha, nós gostaríamos de te contratar, para você ser aqui o nosso diretor jurídico, ser nosso advogado, mas é o seguinte, a gente não pode te pagar o mesmo tanto que você recebia lá. Eu digo, puxa, ganhava 600, menos do que 600, né? E ele disse assim, a gente só vai poder pagar R$1.200 para você por mês. Eu digo, um trilionário, né? Como um bom adventista, o primeiro salário que eu ganhei, eu comprei um carro. O segundo, maiorzinho, decidi casar. E sabe, irmãos, que esse meu casamento foi assim, bem engraçado em algumas coisas. Eu vou explicar a vocês por que foi engraçado. Porque nós juntamos todo o dinheirinho que nós tínhamos para casar. Mas juntamos tudo mesmo. E aí um irmão apareceu e, assim, ele deu uma sugestão assim, bem interessante. Olha, eu estou começando um novo negócio, e aí, se vocês quisessem investir, aí os irmãos já sabem o resto da história, não precisa nem de eu falar, né? Não tinha dinheiro mais para casar. O irmão foi triste, né? Bom, e, irmãos, nós tivemos que financiar o nosso casamento, né? Nosso casamento foi quase um consórcio, de tantas vezes que nós dividimos, né, as coisas do casamento. Eu já estava quase fazendo bodas de papel e ainda pagava o vestido ainda, viu? E aí, irmãos, era a conta certa, nosso dinheiro era a conta certa. Vocês sabem o que é o conceito de vocês de conta certa? Tem universitário, o universitário tem bem o conceito de conta certa, né? Então, vejam, um sábado a gente saía com os amigos, no outro sábado a gente estava cansado. Era sempre assim, um sábado a gente saía, um sábado a gente estava cansado, um sábado a gente saía, e a vida estava assim, realmente bem apertada, e a gente juntava ainda algum dinheirinho daquele. Sabe, irmãos, o grande plus, e aí quando eu falo aqui, não só para universitários, mas para outras pessoas também, eu estava na construtora, estava feliz, estava fazendo um trabalho assim muito interessante, mas eu não estava feliz com aquilo, porque era um trabalho limitado. Você veja que Deus lidar com o jovem adventista não é fácil, né? Não é fácil, porque além de dinheiro, ele quer se sentir satisfeito no trabalho. Não basta, tem que ser um trabalho pleno, né? Porque o adventista está tão acostumado a viver a vida na sua plenitude na religião, a gente discute cada detalhe, que a gente quer atribuir isso à vida toda.
tudo na vida do adventista tem que ser assim, tem que ser intenso, tem que ser bem explicado, tem que ser bem detalhado, né? Porque senão não tem graça. E assim foi o meu trabalho. Eu orei, e estávamos na nossa lua de mel, estava atravessando de barco. Essa foi a parte áurea da nossa lua de mel, né? Porque o resto assim foi bem difícil, bem complexo, mas foi muito feliz. A começar por um adventista que, imagina, eu quando me converti, quis ser logo vegetariano, né? Mas aí, na lua de mel, minha esposa não era vegetariana, eu quis fazer assim uma gracinha, né? Quis fazer uma gracinha, fazer para ela um churrasco, né? E eu falei, pode deixar que eu vou comprar. Ela disse, eu gosto. Que carne você gosta? Ela disse, eu gosto de cupim. Assunto bom para a gente falar, todo mundo de jejum assim, né? Disse, eu gosto de cupim. Aí eu disse, tá bom. Cupim deve ser fácil, né? Deve ser. Quando eu comia na churrascaria, eu dizia, é sempre uma carne mole, né? Só, irmãos, que o cupim, para ficar mole, ele tem que cozinhar não sei quantas horas numa panela de pressão para depois ir para a churrasqueira. E aí eu comprei, botei no espeto e assei. E aí aquela carne bonita, assim, eu digo, vou arrasar. Logo na primeira, vai falar, meu cozinheiro, né? Disse, irmãos, nós roemos cupim o final de semana todo. Roemos cupim o final de semana todo. E confesso a vocês que aquela foi uma experiência difícil que eu tive com a carne, não é? E muito bem, voltando de barco, eu fiz essa oração. Sabe o que é bom de ser mordomo de Deus? Sabe o que é bom de ser um homem fiel a Deus? É porque você tem liberdade para falar com Deus. Sabe? Liberdade. Porque eu sempre fiz sacrifício para ser fiel. Quando as minhas ofertas começavam a ficar comuns, e entrar na minha rotina, eu dizia, está na hora de uma oferta de sacrifício. Está na hora, eu preciso de uma oferta de sacrifício, eu preciso arrumar alguma coisa que, mais uma vez, me faça pensar em mim para ofertar a Deus. E eu sempre buscava uma oferta de sacrifício. Aqueles que me conheceram nessa época sabem bem o que eu estou falando. Uma oferta de sacrifício. Quando a minha vida financeira com Deus, ali, meus dízimos, minhas ofertas, começavam a ficar normais, eu dizia, não, agora eu preciso de alguma coisa assim, que me faça sentir o apego ao dinheiro. E aí eu tiro e dou para Deus. Porque aí Ele vai sempre me colocando no meu lugar, né? O lugar de que eu não tenho nada, irmãos. Está vendo a aliança que está na sua mão aí? Ela não é sua, ela está com você. O ouro que está na sua mão, já esteve na mão de outro. E no futuro vai estar na mão de outro. Porque Deus disse, meu é o ouro e a prata. E seu, se você tiver a graça, é a vida eterna. Se não, nada. E a gente não podemos nos esquecer disso. E muito bem. E então, toca o telefone. Depois da minha oração, toca o telefone. Irmãos, eu sou um cara que, quando eu oro, o telefone toca. E aí tocou o telefone, eu atendi. Era esse advogado com quem eu trabalhava com ele. Ele disse, Lula ganhou, eu não tenho um bom relacionamento com o PT, estou voltando. E tem uma rede de shopping centers que quer me contratar. Só que eu não tenho a mínima ideia de como lidar com isso. E como eu sei que você foi lojista de shopping muito tempo, né? Eu quero lhe fazer uma proposta para você assumir esses shoppings. Irmãos, na hora eu tremi, falei, nossa! Porque se deve ter muitos advogados aqui, shopping center é a coisa mais complexa que existe no direito. Eu costumo brincar que só existe uma coisa mais complexa de advogar do que aeroporto e igreja, é shopping center. E vejam, shopping center envolve tudo que vocês imaginarem. Vocês vão ali na loja, vocês nem têm ideia da quantidade de coisa que acontece por trás daquilo para vocês terem acesso àquilo. E eu falei, é isso que eu quero, mas um desafio fantástico. E eu fui lá, e ele me explicou como seria, são 9 shoppings. Por exemplo, um dos shoppings dessa carteira era o Shopping Vila Lobos de São Paulo. Então, o Shopping Vila Lobos, Shopping de Recife, mas shopping espalhado no Brasil inteiro. E eu fiquei assim, poxa, aquilo seria fantástico para mim, é isso que eu quero. Ele disse assim, só tem um detalhe. Sempre tem um detalhe, viu, irmãos? Sempre tem um detalhe. E é no detalhe que a gente é testado. Ele disse, só tem um detalhe, nós estamos começando o contrato ainda, eu estou reerguendo ali o escritório, estou voltando agora, e eu só posso lhe prometer o mesmo salário que eu pagava antes, R$600 por mês. Digo, mas como? Pensei comigo assim, 600, tudo isso e 600? Ele disse, e aí, aceita? Lembrei da minha oração, e disse assim, ou eu aceito, ou eu nunca mais vou confiar na minha oração.
Ou eu aceito, ou eu nunca vou ter mais coragem de falar para as pessoas para aceitarem as coisas depois que fizerem uma oração. Eu disse, eu aceito. Ele disse, olha, só 600. Eu disse, não, eu aceito. Como se eu tivesse com a poupança lotada para sobreviver 2 anos sem trabalhar. Né? Eu aceito. Liguei para minha esposa e disse, Ana, o nome dela é Ana. Disse, Ana, vou voltar a trabalhar com isso. Ela, nossa, que ótimo e tal. Ela disse, e o salário? Disse, não, esse é um detalhe, a gente conversa depois. E aí a conversa não foi muito agradável, né, depois. Primeiro mês, irmãos, acabaram-se a reserva. E aí acabou a reserva, e eu disse, Deus vai prover alguma coisa, né? E aí no primeiro mês acabou a reserva, e no segundo mês eu disse, Deus vai prover alguma coisa, e eu entrei no cheque especial. Quando eu entrei no cheque especial, aí foi difícil. Porque eu disse, espera aí, Senhor. Como diz um amigo meu, disse, o senhor lembra disso, né? Eu disse para ele, Senhor, aí complica. Porque eu estou achando que eu me equivoquei em alguma coisa. Porque eu nunca vi o servo de Deus passar por essa situação, fiel como eu sou. O senhor me desculpa, eu não estou aqui querendo determinar nada, mas aí eu não estou entendendo o que está acontecendo. E sabem que foi passando aquele tempo, e aí a Universidade Federal abriu concurso para ser professor. Imagina, eu com 7 meses de formado. Hein? Você vê que adventista, como diz ela, né, tem que pensar no melhor. No meu caso, eu fui até um pouco irresponsável. Né? E eu me inscrevi, né? E falei, poxa, tomara que ninguém se inscreva, tomara que ninguém se inscreva, tomara que ninguém se inscreva. E todo mundo se inscreveu, irmãos. Cheguei lá, sala cheia, assim, 26 candidatos por vaga. Só tinha uma vaga. E não era uma vaga comum, né, porque era a vaga do ministro Carlos Brito, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi para o Supremo e deixou a vaga na universidade. E eu, com 7 meses de formado, disse, eu quero. Tem que, como diz a minha filha, né, tem que pedir, né, papai? Quem sabe, né? E aí, irmãos, eu me inscrevi. Só que, do meu lado, tinha uma moça com doutorado em Direito Comercial pela Sorbonne. E ela me perguntou assim, você fez seu doutorado onde? Aí eu disse a ela assim, hã? Ela, seu doutorado? Eu disse, é. Não, eu ainda estou pensando, ainda estou vendo a melhor banca, eu ainda estava pagando ainda o diploma, como é que eu ia fazer doutorado? Irmãos, então, eu me inscrevi, e aquela quantidade toda de gente, fui embora dali, triste, né, porque achando que só eu ia me inscrever, não imagina. E aí, comecei levando a minha vida, felicíssimo, não é? A advocacia de shopping center estava 200 por hora, assim, já estava ensaiando um negócio para pedir um aumento, porque estava difícil, né? Imagina, fazendo aquela quantidade toda de serviço e ganhando tão pouco. Vocês sabem que eu fui lá na construtora para avisar que ia sair. Falei, olha, eu vou sair. E aí o dono da construtora olhou para mim e disse assim, poxa, nós estamos gostando do seu serviço aqui. Eu disse, pois é, mas eu vou sair da construtora. Ele disse, vamos o seguinte, eu não sei qual foi a proposta que você fez, mas nós vamos dobrar o seu salário para você ficar aqui. Quando eu pensei em R$ 2.400, irmãos, pensei em não ficar mais cansado sábado à noite. Né? Ele disse para ele, não, mas eu tenho que agradecer, muito obrigado. Ele disse, a sua proposta foi melhor? Eu digo, foi. Sua proposta foi melhor? Não, mais do que isso eu não posso. Eu digo, tá bom. E aí eu falei com a Ana Karine, e naquele dia, quase nós tivemos um problema sério em casa, né? Mas eu falei com ela, ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Ela disse, mas você tem certeza que você pediu direitinho mesmo? Foi bem pedido? Eu digo, foi. O pior que foi. O pior que eu pedi exatamente o que eu recebi. Então tá bom. Você sabe que é engraçado, né? Vocês falam ali, eu olho para o telão, eu olho para vocês estão olhando para o telão. Isso é uma sensação estranha aqui. Eu vou começar a olhar para o telão também. E quando eu estava ali, aí eu comecei a fazer um curso de Direito Administrativo à noite, né? Eu queria buscar alguma coisa diferente. E aí tocou meu telefone. Tocou o telefone, era a mulher da universidade dizendo, a prova é hoje, você não vai vir fazer não?
Eu digo, e que horas é o horário da minha prova? Ela disse, não, a prova foi hoje o dia inteiro, foi a parte, porque, vejam, coisa interessante, eles tinham aberto para selecionar mestres, doutores, como ninguém tinha se inscrito as outras vezes, eles então criaram essa prova para professor substituto, e nessa prova, eles davam um peso maior na aula, e não nos títulos. Porque na hora que eu vi a lista de inscritos, eu estava exatamente em último lugar. Título, graduado. Né? Título, graduado, bacharel. Né? E ela disse, você não vai fazer a prova? Eu digo, vou. Ela disse, então eu vou te colocar por último, tá? Eu digo, tá bom, pode me colocar por último. Eu imaginei, pô, mesmo tema, o dia inteiro, esse pessoal ouvindo, e eu sou o último, né? Então, vou ou não vou? Eu falei, eu vou. E aí, quando eu cheguei lá na universidade, passou um amigo meu por mim e disse, Luiz, você é aqui? Eu digo, pois é. Disse, o que você vai fazer aqui? Eu digo, vou fazer a prova. Ele disse, então eu vou para o banheiro para orar por você. Eu digo, vai, irmão, porque ore muito. Fique bastante tempo lá orando, porque... E sabe que eu entrei, aqueles que conhecem lá a universidade tem a sala aqui, fica aqui a secretária, e logo aqui fica a sala dos professores, é uma sala separada da outra. E eu entrei naquela sala, ela disse, pode sentar aí, porque o penúltimo candidato já está lá, e você vai ser o último. E eu sentei, enquanto eu estava sentado aqui numa cadeira, aguardando a minha vez, entrou uma pessoa na sala de aula, e disse, professor Luiz, tudo bem? Eu digo, tudo bem, mas eu não sou professor, eu sou candidato a professor. Ele disse, pois é, professor, o senhor vai fazer a prova agora, não é? Eu disse, vou. Professor, o senhor preparou um plano de aula? Sim, preparei o plano de aula. Na verdade, eu nem sabia o que era plano de aula, né? Na verdade, eu preparei o plano de aula porque uma amiga minha lá da igreja, que era pedagoga, a Adna, eu disse, Adna, como é que faz um plano de aula? Ela disse assim, é assim, ó. E ela me disse como era, e eu fiz um plano de aula. E aí a pessoa me perguntou, vem cá, você fez então a transparência? Eu digo, não, você fez o plano de aula? Fiz. Eu disse, por que você não imprime numa transparência? Eu digo, não, transparência, eu vou gastar R$2,50 para fazer uma transparência ali fora, então vou ficar aqui mesmo, né? Daqui a pouco, eu estou fazendo isso só por experiência. Ela disse, mas o que custa? Você vai lá e imprime uma transparência. Eu digo, não vou. Ela disse, aqui no centro acadêmico, do lado, imprima na transparência. Eu digo, não, imprima na transparência. Imprima na transparência o negócio. Aí eu saí, fui lá, imprimi na transparência. Quando voltei para dizer, não tinha ninguém. Aí falei com a secretária, cadê aquela pessoa que estava aqui agora falando comigo para imprimir numa transparência? Ela olhou para mim com aquela cara assim, quem? Aqui agora, falando comigo na transparência. Ela disse, não, eu só vi o senhor falando sozinho aí, mas tem aqui o... Minha senhora, estava comigo aqui agora, falando da transparência. Ela disse, já é a sua vez, você já pode subir. E aí, irmãos, eu subi. Subi, quando eu cheguei à banca, o examinador estava literalmente dormindo. Eu não vou dizer o nome do juiz, porque o Neto conhece, pode ser que ele depois fale mal para o juiz lá. Mas ali tinha um juiz federal, 2 professores ali, e eles iam fazer a avaliação. E eles tinham ouvido 26 aulas, 25, porque a minha é a 26ª, 25 aulas sobre o mesmo tema. E aí eu comecei perguntando a eles se eles conheciam a história do escorpião e do elefante. E aí eles falaram, pô, algum maluco vai falar aqui, né? E aí contei a história do escorpião e do elefante para eles, um dia eu conto para vocês. E aí o indivíduo olhou para mim e disse assim, você é professor há muito tempo? Eu digo, mais ou menos, uns 5 anos, mais ou menos. Você é professor há 5 anos, e onde é que você dá aula? Ela disse, na escola Sabatina. Onde você dá aula, rapaz? Você dá aula na escola Sabatina. E onde é que fica isso? Eu digo, no mundo inteiro tem filial. Essa tem filial no mundo inteiro. O negócio é grande, viu? É grande. Só professor, não sei nem dizer quantos professores tem. É professor que não acaba mais. Viu? Aluno eu sei dizer, tem quase 15 milhões de alunos. Naquela época, né? E aí, irmãos, eu terminei de dar minha aula e o juiz disse assim, a sua aula foi a única que eu não dormi. Eu digo, também, né? Usei minha transparência e tal.
E aí fui embora para casa, irmãos, e aqueles dias passados dali foram dias muito difíceis para mim. Sabe, foram dias difíceis para mim por um motivo muito simples. Porque naquela semana ia voltar o meu primeiro cheque. E aí foi difícil. E aí foi difícil, porque um jovem de 20 e poucos anos, que devolvia 10% de dízimo, 10% de oferta, do pouco salário que ganhava, eu me achava um mordomo. O meu relacionamento com Deus era e é muito intenso. Eu digo, não posso, eu não consigo crer. E sabem que naquela quarta-feira de manhã eu blasfemei. Aquela quarta-feira de manhã eu me acordei, disse, Senhor, eu quero lhe pedir perdão. Perdão porque eu fui um irresponsável, eu devia ter ficado na construtora, o Senhor mandou uma mensagem para mim ainda, me oferecendo o dobro do salário que eu ganhava, e agora está aí com a minha família, vai voltar o meu primeiro cheque, eu não vou conseguir pagar o carro, quer dizer, Senhor, que absurdo, imagina, eu vou dar um mau testemunho para os meus irmãos, vou ficar com o nome negativado. Eu queria pedir ao Senhor perdão por ter feito isso, e eu queria que o Senhor me desse uma chance. Eu vou de novo ao dono da construtora, vou dizer que me equivoquei, vou agradecer isso tudo. Na verdade, a gente não tem que ser feliz com o que faz, a gente tem que viver com o que faz, etc. E aí, quando eu fazia essa oração, tocou o telefone de novo. Tocou o telefone numa quarta-feira de manhã, e eu atendi o telefone e disse, professor Luigi. Eu digo, pois não. Professor Luigi, é da Universidade Federal. Eu digo, como vai, tudo bem? Eu disse, pois é, professor. Nós precisamos que o senhor venha aqui para o senhor assinar o contrato, porque o senhor passou em primeiro lugar no concurso. E aí, irmãos, eu fui para a universidade, assim, crente que tinha acontecido algum equívoco, né, irmãos? Imagina. E aí eu fui, o equívoco era meu, né? Depois eu fui entender. E sabe que eu cheguei lá, estava um burburinho ali, viu, Neto? Burburinho na sala de coordenação ali, aquele negócio, que absurdo, o menino passou. Imagina, o menino tem 7 meses de formado, vai entrar na vaga do ministro Carlos Brito. Como é que pode um negócio desse? Não pode, não é possível, tal. E eu fui lá, cheguei lá e disse, e o que foi que aconteceu aí? O que foi que aconteceu? Ela disse, não, o menino, até que ele deu uma boa aula, parece que ele já dava aula aí em algum lugar, o negócio. Né? Não era nenhuma universidade que ele dava aula, mas já dava aula aí, deu até uma aula boa aqui no negócio, e passou. E o pior é o seguinte, aqui na classificação eu tinha ficado na frente dele, essa mulher tinha doutorado, hein, na França. Eu tinha ficado na frente dele 0,04 décimos, o que já era um absurdo. Não é? Mas aí depois, eles tinham um outro critério aqui, que era um critério de metodologia, e por causa desse critério, uma transparência. Ele ficou 0,02 na minha frente, ou seja, 0,06 ele ganhou por essa transparência. Irmãos, nunca mais eu vi a pessoa que me mandou fazer a transparência. Eu acho até que em algum momento eu vou me encontrar de novo com ela. Em algum momento da minha vida eu ainda vou esbarrar com ele de novo. Mas, daquele dia em diante, aí a minha vida mudou, né, irmãos? Porque de recém-formado eu passei a ser professor da Universidade Federal. E aí fui eleito paraninfo em todas as turmas que eu dei aula naquele período. E aí a minha vida literalmente, irmãos, expandiu de uma forma que eu não vou ter tempo para explicar tanta coisa para vocês que aconteceu. O que eu posso dizer para vocês é que aos 28 anos de idade, eu era o maior dizimista do campo. 30% da minha igreja tinha 1.283 membros. 30% da oferta da igreja quem dava era eu. Com 28 anos de idade. Eu me lembro que passei a ser de funcionário, passei a ser sócio do escritório. Na minha equipe tinha quase 16 advogados trabalhando. Nós tínhamos uma estrutura muito grande, nosso escritório faturava muito bem, a nossa estrutura estava toda organizada, aí eu comecei a dar aula em outras universidades também, na faculdade de negócios. Até hoje eles não aceitaram suspender o meu contrato lá. E dando aula na faculdade de negócios, trabalhava feito um louco, etc. E ali estava muito bem, a igreja me contratou o meu escritório, eu advogava para a igreja em todo o Nordeste. E nós tínhamos uma estrutura que a gente realmente estava muito feliz com tudo que estava construindo. Inclusive, essa vigília, esse aqui que a gente está chamando de vigília, mas na verdade isso aqui é o Vijobs, né, pastor? Que é a vigília, jejum e oração em busca do Espírito Santo. Nós tínhamos uma equipe que rodava, então assim,
Todo o meu dinheiro disponível, quando eu tinha disponível, era para investir em evangelismo, só a minha família, nós sustentávamos 3 obreiros que trabalhavam com a gente, alguns pastores de início de carreira, nós pagávamos o salário deles para que eles pudessem iniciar a atividade deles, ajudávamos evangelismo, gravamos CDs de alguns cantores, patrocinamos alguns CDs de alguns cantores, fazíamos assim, tudo que a gente podia, sempre que tinha alguma coisa que começava a sobrar muito dinheiro, eu procurava um cantor, alguém que quisesse gravar um CD, exatamente para fazer uma oferta de sacrifício, né? Viver um momento ali para poder construir. E nós tínhamos uma equipe, né, que a gente fazia o Vijobs itinerante. E eu vou contar só um pouco para vocês do que é uma bênção de uma vigília como essa. Chegou um momento que as igrejas convidavam a gente para ir, para nós melhorarmos a fidelidade dos membros. E nós fomos juntos, né? Naquela época, tinha vários meninos que faziam parte da minha equipe, a gente patrocinava muita coisa. Um dos meninos hoje é professor do NASP. Neto, coloque de pé, por favor, né? Coloque de pé para te apresentar, né? Professor do curso de Direito, né? E trabalhava com a gente nessa equipe no Vijobs, mas teve uma viagem que foi muito especial. Essa viagem nós fomos para Recife, nós alugamos um Doblô e um Corsa, né? Um Corsa sedã. Botamos o teclado do Neto, que era um teclado pesado, sempre dava trabalho o teclado do Neto, né? Botamos o teclado, botamos um piano em cima, enchemos o Doblô na lotação máxima e saía a gente para fazer essa viagem. E fomos fazer essa viagem, e quando nós chegamos no hotel onde nós ficamos lá em Recife, uma das componentes do grupo abriu a porta do Doblô e rasgou aquela porta de correr do Doblô no muro, assim. Ai, irmãos, eu quase chorei, porque naquele mês eu não tinha mais oferta para dar. Já tinha ido a oferta toda. E eu disse, vou ter que entregar esse carro, ainda vou ter que pagar isso agora aí. E aí fizemos a viagem, o programa foi uma bênção, mas quando nós voltamos eu sabia que tinha um problema daquela bendita, daquela porta. E aí, quando nós fomos tirar o teclado do Neto, né? O bendito teclado do Neto, do Corsa, o teclado do Neto, de tanto bater no painel do carro na viagem, furou o painel do carro. Sabe aquele clima assim, estávamos todos felizes, de repente aquele clima de velório assim. E eu digo, não adianta, bola para frente, vamos lá entregar esses carros. Tentamos ainda passar bombril no rasgado, tentamos não teve jeito, né? Porta rasgada e painel furado, vamos entregar os carros. Aí fomos entregar. Fui eu e o maestro que acompanhava a gente, que era o Alex, vamos lá entregar, e chamei o indivíduo do carro e falei, Alex, vamos procurar algum lugar no aeroporto que não seja muito iluminado para entregar. Vamos entregar ali, e o local de entrega era no meio dos holofotes, assim, aquele negócio arranhadaço, assim, rasgado na porta. Diga, já era. Aí agora, Alex, não tem jeito. E aí, vinha eu e o Alex, assim, aí o Alex assim, vou na frente ali para já tirar alguma coisa que tenha no carro. E estávamos eu com o indivíduo da Localiza, eu já andando, parecendo que eu estava indo para um sacrifício, né? Andando ali, etc. De repente volta o Alex chorando e tremendo. Eu digo, pronto, bateram no carro e acabaram de destruir o carro todo, o negócio. Alex entra tremendo, o que foi, Alex? Ele disse, vai lá ver. Eu digo, o que foi, Alex? Quem conhece, ele sabe que ele dá uma gaguejadazinha, né? Você vai lá ver. Irmãos, não tinha nada na porta do carro. Quando os meninos viram isso, sabe aquele negócio assim de, eu nunca acreditei que isso podia ser possível? Irmãos, o carro estava intacto. O painel do Celta do Corsa, não tinha nada, irmãos. Sabe, ainda bem que você está aqui, Neto, para ninguém achar que eu sou mentiroso, né? Irmãos, aquilo ali desequilibrou a gente de um jeito, sabe, abalou a equipe de um jeito que nós começamos assim, naquele dia, a equipe toda entendeu que tinha que trabalhar para a obra. Sabe, o espírito que tomou conta da gente ali foi um espírito tão forte que da nossa equipe viraram 2 pastores, o outro trabalha para a obra, o Neto aceitou o chamado do NASP, e não tinha como, sabe, porque Deus nunca tinha sido tão presente na vida da gente, como aquele simples fato que estava ali. Nós vimos, sabe, não era coisa que, não foi coincidência, não foi ninguém que contou, nós vimos, a gente sofreu na viagem por causa daquilo, e nós olhamos para aquele carro ali perfeito, a gente simplesmente, até hoje eu tenho que repetir isso para eu não me esquecer, porque é fácil deixar de acreditar nisso.
E aí, irmãos, eu continuei a minha vida. E aí, o desenvolvimento financeiro da minha vida era uma coisa incrível. Era realmente, eu tinha tudo o que eu quis, eu tive. Tudo o que eu quis, eu tive. Aos 28 anos, tudo o que eu desejei, eu tive. E eu lembro que eu estava construindo uma casa na praia. Estava construindo uma casa na praia para mim. Era a casa dos nossos sonhos. A casa do meu sonho, a casa do sonho da minha esposa. E nós fizemos a casa como queríamos. A quadra tinha um lagozinho lá, tinha quadra de squash, tinha um negócio, uma estrutura bem legal, num condomínio fechado. E aí eu me lembro o dia que eu coloquei a mão no ombro da minha esposa e disse: Ana, a gente tem mais do que a gente precisa, né? Quem sabe, acho que está na hora de a gente arrumar uma outra oferta de sacrifício. E disse para ela: mas uma coisa é boa, né? Essa é a casa onde nós vamos morar o resto das nossas vidas. Quando eu disse isso para ela, colocando o último rodapé, tocou o telefone. E aí tocou o telefone, era o tesoureiro da União Nordeste, disse assim: tem 2 pessoas aqui em Recife que eu preciso que você venha agora para conversar comigo. Eu digo: pois não, eu vou. Cheguei lá, estava o pastor Ayrton e o pastor Marino. Algumas pessoas até pensam que eu já conhecia o pastor Ayrton há mais tempo, mas eu conheci o pastor Ayrton ali naquele momento. E o pastor Ayrton me disse assim: Luíde, nós temos um desafio para você. Eu disse: pois não, pastor, eu estou aqui para... Eu tenho uma coisa nessa igreja que eu estou especialista em desafios, né? E ele disse assim: é o seguinte, doutor Erich, doutor Misael, cadê o doutor Misael? Doutor Erich, doutor Misael, estão no momento de se aposentar. E nós precisamos de achar um substituto. Faz mais ou menos uns 6 meses que nós estamos orando, e em oração Deus mencionou o seu nome. Eu disse: tá bom, pastor. Ele disse: e aí, você topa? Eu digo: pastor, eu estou à disposição da igreja, sem nem saber o que eu estava falando, né? Se eu estou à disposição da igreja, veja, eu estou disposto a fazer, não tem problema, eu já advogo para a União Nordeste com o meu escritório aqui, eu amplio o escritório e vai advogar para a divisão também. Ele disse: não, você não está entendendo. Na verdade, a gente quer um pouco mais de você, mas nós não vamos falar disso agora, a gente só queria saber se você topava, né? Então, já que você disse que topa, nós vamos marcar lá em Brasília, e você vai lá em Brasília, a gente vai conversar, é um desafio como você nunca teve na sua vida, etc. Eu digo: não, pastor, eu já tenho muita experiência jurídica. Ele disse: mas essa é um pouco diferente, não é? E aí eu fui, marquei para Brasília, no início de dezembro de 2008, eu estive lá, me encontrei com o doutor Misael, me encontrei com o doutor Erich ali, nós conversamos algumas coisas, e aí eles me chamaram para uma reunião fechada, estava o doutor Erich, o pastor Marino, o pastor Ayrton, etc., e aí começaram a falar para mim de tudo que eu ia fazer. Disseram: olha, você vai ser responsável por 8 países, tem uma equipe, na época, de 20 advogados, hoje nós temos 100, mas na época era uma equipe de 20 advogados, você vai coordenar esses 20 advogados para trabalhar em toda a América do Sul, tem os 8 países, você fala inglês? Eu digo: inglês fala. E espanhol? Não. Eu disse: você vai ter tempo, uns 6 meses para aprender, mais ou menos, né? E aí, disse: é o seguinte, só tem um detalhe agora. Eu digo: qual o detalhe? É o seguinte, o obreiro, ele é dedicação exclusiva. Eu disse: como assim, professor, dedicação exclusiva? Mas eu já sou um adventista, né? O adventista ele já é dedicado a Deus, tudo meu é dedicado a Deus. Ele disse: não, é assim, é tudo mesmo. Como assim tudo mesmo? Eu disse: você vai ter que vir ser missionário da igreja, você vai ter que vir para Brasília, e você vai ter que abrir mão de tudo que você tem. Eu digo: tá bom, fiz os cálculos, né? Abri mão de tudo que eu tenho, 8 países, uma equipe de 20 advogados, responsáveis, eles vão pagar uns 100 mil por mês, né? Fiz as minhas contas todas. E aí eu disse: pastor, me desculpa só fazer a pergunta, mas eu preciso saber como é essa questão da remuneração. Eu disse: não, o diretor jurídico da divisão recebe 110 pontos na escala. Eu digo: 110 deve ser 10% a mais do que... Não? E eu disse: pastor, assim, desculpe ainda, insistir um pouco mais na pergunta, eu não gosto de discutir salário assim, tudo, mas o que isso significa? Líquido por mês, assim, líquido, vai sobrar quanto mais ou menos por mês? Não, vai sobrar aí uns R$1.800, uns R$2.000, assim. Não, mas a igreja vai te dar moradia, vai dizer: pastor, R$1.800. Ô, pastor,
eu queria agradecer a oportunidade de vocês terem me trazido a Brasília. Quero dizer para o senhor assim, que infelizmente eu não posso aceitar. Não posso, não é nem que eu não quero, eu não posso aceitar. Porque eu não tenho condições. Ele disse, nós sabíamos disso, né? Nós esperávamos que fosse um obreiro, nós não sabíamos que você... E nós vimos essa situação, mas quando você disse que topava, eu dizia, mas eu não sabia qual era o contexto, qual era a situação. Eu disse, eu queria agradecer, pastor, inclusive eu queria pagar até a passagem aérea que eu vim aqui. Eu disse, não, você não está entendendo. Nesse ponto, irmãos, se vocês pudessem conviver um pouco mais com o pastor Ayrton, você ia entender como é que aquele homem trabalha. Ele olhou para mim e disse assim, não, você não está entendendo, a igreja não aceita o seu não. Eu disse, pastor, você não está entendendo, eu não... Não é questão de aceitar ou não, é que não tem. Ele disse o seguinte, a igreja vai aceitar o seu não, mas só no dia 31 de janeiro do ano que vem. Eu disse, como assim? A igreja vai pagar para você voltar aqui 31 de janeiro e dizer não, mas daqui até lá você tem que pensar. Eu digo, tá bom, então eu vou pensar, mas eu queria pagar as duas, Luíde, aqui é a divisão sul-americana. Se a gente não puder passar duas passagens para o indivíduo vir aqui para dizer sim ou não para a proposta nossa, eu digo, tá bom, pastor, não desculpe, mas só estou, porque eu não... Tá bom, você vai, 31 de janeiro você volta. Isso o doutor Eires viu, Tom Israel, já estava, eu sabia que eu não devia... E o pastor Barino me perguntou assim, mas a gente não sabia dessa sua dívida, eu digo, mas eu não sabia que vocês iam me pagar isso. E ali saiu daquilo, quando eu estava saindo na porta assim, o pastor Ayrton olhou para mim e disse assim, doutor Luíde, eu digo, pois não, pastor. Ele disse, chegou a sua hora de viver do dízimo e devolver 90%. Irmãos, lembra lá atrás, quando eu me converti, que eu perguntei àquele homem, será que algum dia eu vou ter maturidade de devolver 90% e viver do dízimo? Ele disse, um dia, Deus vai enviar alguém para te dizer isso. E aí, quando ele me disse isso, eu disse, dei aquela parada, eu digo, mas foi coincidência. Veio, entrei no avião, fui embora para casa, e repetindo para mim, não posso, não tem como, não posso, não tem como, e não tinha mesmo, irmãos. Veja, só a dívida da casa que eu tinha para pagar, com o salário que eu ganhava, eu pagava tranquilo, mas estava financiada para 7 anos, eu não tinha chance nenhuma de ir, não tinha como. E sabe que cheguei em casa e foi uma via sacra, porque essas coisas espalham rápido, né? Incrível. Uma via sacra de gente lá em casa para eu não aceitar. Não aceito. Alguns iam lá e diziam assim, você não sabe o que é a obra. Viu? Você não sabe o que é a obra. E sabe, irmãos, eu queria só fazer um corte epistemológico aqui para falar com vocês. A obra é exatamente aquilo que eu esperava que ela fosse desde que eu devolvi o meu primeiro dízimo nessa igreja. É muita seriedade, é muita organização. Pode haver falhas? Pode, como toda estrutura humana pode ter, irmãos. Mas hoje um dos principais trabalhos que eu tenho no departamento jurídico é exatamente fiscalizar, junto com uma equipe grande de auditores, a aplicação do dízimo. É tudo feito com muita seriedade, com muita coerência, de tal forma que se eu saísse da obra hoje, eu continuaria fiel do mesmo jeito, tendo visto tudo por dentro, como acontece, eu continuaria sendo o mesmo homem. E a obra é exatamente aquilo que eu esperava que ela fosse e sempre foi. E eu já vi tudo o que acontece, irmãos. Não tem nada de livro preto, nada de coisa escondida, não tem nada disso. Pelo contrário, é transparência total. Qualquer um de vocês quiser ir lá, nós mostramos tudo para vocês. Tudo. Inclusive meu contra-cheque. Tudo. Mostro para vocês. Não tem problema. A gente trabalha sempre com muita transparência para a igreja, exatamente para que o membro possa ser fiel e não tenha desculpa de não ser fiel porque não confia na igreja. Muito bem, e aí todo mundo ali dizendo para mim, não vá, pastores, amigos meus, não vá, outro amigo não vá, todo mundo não vá, porque todo mundo já sabia o trabalho que a gente fazia, já era um ancião, já era um negócio, Neto disse não vá, todo mundo disse não vá, e hoje eu digo, vá Neto, vá, né? Todo mundo dizia não vá, os meus amigos todos, e aí foi um amigo meu, dizia assim, saiu de Salvador, foi para lá e disse assim, vim aqui só para ter certeza que você não vai. Eu disse para ele, mas eu vou lhe contar uma história. E aí contei a história para ele. Ele disse, epa, aí é diferente. Eu digo, diferente o quê? Ele disse, não, mas aí você tem que fazer uma prova com Deus. Como assim? Porque se Deus submeteu a essa situação toda, você tem que fazer uma prova com Ele para saber se é vontade que você vá ou não. Eu digo, mas como que eu vou fazer prova? Se Ele disser que é para eu ir, eu não vou ter dinheiro para ir.
Não, você tem que fazer uma prova. Eu digo, então tá bom, eu vou fazer uma prova. Só antes dessa prova, você ainda pode me dar mais 5 minutos para eu falar a questão do cinema, não? Porque eram as 3 coisas que eu falei, né? Posso ainda não? Quem é o chefe? Quem é o chefe? Posso? Lembra que eu falei com vocês que a voz do povo, né, pastor? A voz do povo, né? Sabe que eu falei com vocês que eu tinha 3 dificuldades na igreja adventista, né? Dificuldade número 1, a graça. Dificuldade número 2, a fidelidade. E o problema número 3 era o cinema, que eu não conseguia entender, irmãos. Por que nós tínhamos essa bobagem, né? Bobagem, agora no cinema. E aí, tudo falava que era bobagem, isso é bobagem. Até um dia que um pastor falou comigo assim, olha, você está falando aí que é bobagem, mas está escrito no Espírito de Profecia. Eu digo, não. Porque, veja, podiam falar qualquer coisa comigo, agora que o Espírito de Profecia estava errado, aí era briga comigo. Eu digo, onde? E aí ele me passou as referências e eu fui ler. Não, mas está escrito aqui teatro, não é cinema. E depois eu comecei você sabe, né? Quando o Espírito Santo começa. E aí eu comecei a pesquisar. Imagina, eu era advogado de shopping center, irmãos. Eu nunca paguei para ir ao cinema na minha vida. Eu assistia 6 filmes por dia. O pré-lançamento chegava, recebia um chamado do cinema para ir assistir primeiro que todo mundo, naquela sala restrita que só assiste, né, aquelas pessoas chiques. Muito bem. E o filme chegava, eu ia lá para assistir. E aí agora, assim, mesmo adventista, eu digo, não, mas eu ainda vou ainda, porque eu acho que isso é só, acho que isso é bobagem, isso é uma coisa desatualizada, né? Eu dizia, como todo mundo diz, né, isso é uma coisa de antigamente, que os cinemas eram aquelas coisas ruins, que as pessoas iam para namorar no cinema, etc. O problema não é o lugar, o problema é o filme, se escolher bem o filme, aquelas várias desculpas, né, que a gente ouvia por aí e tal, e eu tinha aquilo como certeza absoluta, isso é bobagem e tudo. E aí, irmãos, eu comecei a estudar mais sobre o cinema. E aí eu fui eleito ancião da igreja. Um dos anciãos mais jovens que tinha lá na nossa igreja. E aí agora complicou, né? Porque ancião ir ao cinema violando o manual da igreja não podia, né? Eu digo, agora eu não posso ir mais, mas não posso ir porque eu tenho convicção. Não estou indo porque eu sou ancião e não posso dar mau exemplo. Nem que eu ache isso que seja mau exemplo, mas não posso ir. E sabe que eu parei de ir. Mas quando eu parei de ir, aí eu cheguei à conclusão de que eu ia mudar a igreja, né? Engraçado, é aquilo que a gente não concorda. Não, eu preciso, então, já que eu tenho tanta experiência nessa questão de cinema, de negócio e tal, acho que está na hora de alguém começar a mostrar para a igreja que eles estão equivocados nisso. Sabe que eu comecei a pesquisar. E a primeira coisa que eu descobri é que na época de Ellen White, cinema chamava teatro. E aí eu já comecei a ficar preocupado. O cinema sempre foi chamado de teatro elétrico, tanto que vocês têm em casa um home theater, né? Vocês têm um teatro em casa. E sabe que algumas coisas que eu achava que era comum, comecei a estudar aquilo, comecei a estudar sobre o cinema, e as pessoas diziam, mas quando Ellen White morreu, nem filme tinha uns 60 filmes antes de Ellen White morrer. E ela sempre falou expressamente sobre a questão do teatro elétrico, ela sempre descreveu o cinema, e aquilo era complicado para mim, mas eu ainda rejeitava aqueles argumentos ainda. Até que eu fui contratado. E aqui, não quero me pedir a referência disso, porque, por isso que eu só falo disso em testemunho. O pessoal da casa me pediu para eu escrever isso. E eu disse que eu não podia escrever, porque eu não posso citar a fonte, porque eu fui contratado como advogado dessa rede de cinemas. E como é uma rede muito grande, eu assinei contrato de confidencialidade, etc. Ainda estou vinculado a ele, não posso revelar a fonte, mas como testemunho eu posso falar, porque é a minha opinião, né? E eu não falo nada negativo contra eles, muito pelo contrário, para eles é positivo. E aí, irmãos, fui contratado, na época, o Ministério Público, não sei se você se lembra dessa campanha, o Ministério Público Federal e Estadual tinha feito uma campanha para não vender bebida alcoólica para menor. E eles estavam chamando, fazer uma licitação, uma audiência pública, para organizar uma licitação com os meios de comunicação, para ver quem assumiria aquela propaganda. E o cinema, eu sei aqui que ninguém nunca vai ao cinema, nem nunca foi, mas eu vou explicar a vocês como é. É assim, antes do filme tem algumas propagandas. Né? Antes do filme tem algumas propagandas. E essa rede de cinema estava se especializando nessas propagandas, fazendo propagandas com a mesma qualidade de filme. E então nós
fui contratado para representar, nessa época eu era professor de Direito Administrativo, tanto da Universidade Federal quanto da Faculdade de Negócios, e fui lá para ser, como advogava para shopping também, fui lá para ser o representante deles nessa licitação e dar toda a assessoria jurídica para eles. E na viagem, a audiência pública ia ser feita num resort lá, chamado Fazenda Boa Luz, nós fomos para esse resort. E no caminho, o diretor de marketing dessa empresa, que por acaso é um brasileiro, mora nos Estados Unidos, mas era um brasileiro, tinha vindo para participar disso, essa expansão na América do Sul, ele me disse: doutor, nós temos aqui um dossiê para te apresentar, são várias sessões, mas nós precisamos que o senhor estude bem a sessão 5, porque vai ser a sessão que vai lhe dar o argumento para você justificar que é mais importante fazer essa propaganda no cinema, para fins de trazer essa cultura para as pessoas, do que nos outros meios de comunicação. Eu digo: tá bom, pois não. E aí, irmãos? E aí? Se a Ellen White estivesse viva, ela ia me dar um tapa na cabeça. Porque eu duvidei do que ela tinha falado. Como se ela, eu acho que ela ainda vai me dar esse tapa ainda, se Deus quiser. Tomara, né? Acho que ela... Você sabe que nós vamos ter 3 surpresas quando chegarmos ao céu, né? A primeira surpresa que você vai ter é que você não vai ver no céu pessoas que você tinha certeza que estariam ali. A segunda surpresa que você vai ter é que você vai ver no céu pessoas que você tinha certeza que não estariam. E a terceira surpresa vai ser você estar vendo tudo isso. E Ellen White, então... Ellen White não, né? Ellen White falou há mais tempo. E ele me disse: lê aqui essa sessão 5. E eu comecei a ler, irmãos. E eu, claro, vou fazer um resumo aqui, porque isso é uma palestra inteira. Eu vou só fazer um resumo para vocês da estatística aqui. E aquela palestra dizia, aquele estudo científico que foi feito ali, falava da influência dos meios de comunicação sobre nós e da nossa capacidade de defesa. E eles criaram alguns critérios para medir aquilo ali e chegaram ao ponto de uma estatística. E, por exemplo, eles iam fazendo esses estudos com pesquisas das pessoas, testando a memória das pessoas, e com várias sucessivas perguntas, com vários candidatos durante um período, e eles viam um efeito de cada meio de comunicação, computavam isso estatisticamente, e davam então o seu diagnóstico. Muito bem. E o primeiro foi a mídia escrita. Na mídia escrita, eles chegaram à conclusão que nós tínhamos 80% de defesa cerebral. Ou seja, 80%. Como é que era medido isso? Eles não mediam pelo consciente, eles mediam pela capacidade da informação de entrar no subconsciente. A informação que entra no subconsciente é aquela que você não consegue filtrar. Você pode ser um fera, você pode ser quem for, você está ali, submeteu aquela informação, ela passa direto e vai ao subconsciente. Quando uma informação vai ao subconsciente, quanto mais intensa for a forma de você receber essa informação, mais forte é a impressão causada no seu subconsciente. Como você não tem controle sobre o seu subconsciente, a não ser com uma ajuda profissional de primeira linha, o subconsciente ele influencia o seu consciente em alguns momentos que você precisa, sem que você nem saiba. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem simples, que eles usam ali. Vocês já viram quando lançam um carro novo? E todo mundo diz: carro feio, não gostei desse carro, esse carro é horrível. Por quê? Porque aquele carro ainda não tem informações no seu subconsciente. Mas depois eles começam a propaganda massiva, você começa a ver as pessoas, as revistas fazem comentários sobre ele, as revistas... Você sabe que nesse estudo tinha o mesmo carro comentado por a mesma revista, 10 meses de duração. A mesma revista que elogiava o carro no início é a mesma revista que criticava o carro alguns anos depois, ou seja, criando a teoria que é muito forte da mídia hoje. Qual é a teoria? Você tem que viver a eterna ânsia de possuir, e quando você possui, eles criam em você o tédio de possuir. É a ânsia de ter, e logo depois eles trabalham o tédio de possuir. Ânsia de ter e tédio de possuir. E aí nós vamos sempre querendo trocar os telefones, trocar os carros, não é? E assim nós vamos sempre criando isso. Você só é feliz se você tem o que está na mídia, na moda. Se não tem, é porque não é bom. E isso é muito interessante, esse trabalho deles. Mas voltando aqui, era a medição do subconsciente. Isso é o poder do subconsciente nas pessoas. Muito bem. E a mídia escrita, nós temos 80% de defesa do nosso subconsciente. Veja que nós temos que ter cuidado até com o que a gente lê, não é verdade? Que 20% disso influencia e vai direto para o nosso subconsciente.
E o subconsciente, ele te influencia em que momentos? No momento que você está para tomar uma decisão importante, e aí o seu subconsciente manda, diz, isso é bom para você. Você não sabe nem por que é bom para você, mas você sente assim, alguma coisa está me dizendo que isso é bom, não é? Esse alguma coisa aí é o registro, está no seu subconsciente, que começa a emitir. O subconsciente, ele vem à tona geralmente nos sonhos, né? Ele pode ter influência nisso aí. Muito bem. 80% da nossa capacidade de defesa quando nós estamos lendo alguma coisa. E aí passamos adiante, chegamos na música, não é? E na música, 50% do que a gente ouve vai direto para o nosso subconsciente e 50% fica na consciência. Isso eu não preciso nem dizer para vocês, né? Quantas vezes vocês já se pegaram repetindo uma musiquinha, né? Repetindo uma musiquinha que vocês não gostam, acham ruim, não querem nem ouvir. Eu me lembro que em Brasília tinha uma corretora de imóveis que estava fazendo uma propaganda assim, apartamento, e todo dia de manhã, quando eu estava indo trabalhar na rádio, passava essa bendita dessa musiquinha. E um dia eu estou lá na mesa da divisão, reunido todos os departamentais, negócio, enquanto eu escrevi, eu estou, aí, o pastor Almir estava do meu lado e disse assim, ô doutor, que música é essa aí? Eu digo, pastor, desculpa, essa é a música da corretora lá, todo dia eu fico ouvindo. Então, esse é o subconsciente, ele vem à tona, não é? Vem à tona essa informação e de repente aquilo está ali e está te influenciando. E aí passou para a televisão, eu achei que a televisão ia ter muito mais poder de influência. Irmãos, eu estou resumindo para a gente já ir para o final do programa. O sol não pode se pôr, segura aí um pouquinho, segura aí. Né? E na televisão, 40% de defesa. E eu digo, tá bom, né? Até que tá bom, porque 40% para 50% da música, eu achei que a televisão ia ter muito mais influência. Só que a televisão, na crítica eles faziam, a televisão tem muitas coisas ao seu redor, você tem muitos elementos acontecendo, você tem a rotina da sua casa, você tem tudo aquilo, e não tinha toda essa influência, segundo a estatística, o estudo que eles fizeram. E aí tinha uma página, a próxima página seria a página falando sobre o cinema. E aí eles começaram primeiro com um case, eles tinham 2 cases apresentando ali. O primeiro case era o case da Fanta Uva. A Fanta Uva, vocês sabem que a Coca-Cola vende 400 vezes mais do que a Fanta Uva. Né? Não é a Fanta Uva que vende pouco, é a Coca-Cola que vende muito. Né? Isso para nós a gente nem sabe, nem não consome essas coisas. Então, e aí estava o case da Fanta Uva, e eles começaram a fazer uma propaganda com a Fanta Uva antes dos filmes. Irmãos, a venda de Fanta Uva nos intervalos de um filme para o outro aumentou 780%. E no dia que eles repetiram a propaganda 2 vezes, ela vendeu mais do que a Coca-Cola. Depoimento recebido das pessoas que estavam lá fora. Os pesquisadores estavam vendendo para registrar exatamente. A pessoa pedia Fanta Uva, ela disse, por que você está pedindo Fanta Uva? Ela disse, não sei, eu vi aqui Fanta Uva, me deu uma vontade de tomar Fanta Uva, e eu nem gosto de Fanta Uva. Estão sentindo o que é o subconsciente? Não. Me deu vontade de tomar Fanta Uva, e eu nem gosto de Fanta Uva. E o outro case era um case do Mercedes CL-Car, se vocês olharem no YouTube, vocês vão até ver essa propaganda, é uma criancinha, ele pega uma Mercedes miniatura, 1x18, e coloca na terra, em terra, e começa a aguar, né? E ele olha para o lado e vê a Mercedes do pai dele, e aí a Mercedes solta a frase, né? Mercedes LK200, padrão de juventude, né? E aí aumentou 400% vezes mais um carro que estava encalhado na Mercedes. Então vejam, esse era o poder da influência. E eu digo, tá bom, então vamos ler agora a estatística. E eles falaram lá, poder de defesa do subconsciente no cinema, 2%. Preciso falar mais alguma coisa, irmãos? No cinema, o acesso das imagens que vocês estão vendo é de 98% acesso livre ao seu subconsciente. Ou seja, não é um lugar para assistir nem Paixão de Cristo no cinema. O problema não é o filme, o problema é o lugar.
Não por pornografia, não porque tem gente fazendo sexo lá dentro, não porque tem gente namorando lá dentro, não porque entrou um menino e metralhou. Isso sim também, né? Isso sim também, é melhor evitar. Mas a influência no seu subconsciente, irmãos, ela vai direto. Aí algumas pessoas dizem assim, podemos usar para o evangelismo? Seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas nós não temos essa garantia, irmãos. E aí você fala assim, não, mas isso não é o meu caso, eu sou um crítico de cinema, eu sou uma pessoa que tem influência. Você não está entendendo, amigo. Não é você com a sua inteligência que vai barrar, não, vai. E aí eles citam uma série de motivos, um dos motivos é o ângulo da tela, que desde o princípio é calculado para absorver todo o seu campo visual, é o sistema de som que cada dia mais está se aperfeiçoando, e é o fato do cinema ser um evento. Ninguém, vamos ali assistir um cineminha ali. Não, o cinema é um evento, você toma banho, você se arruma, você bota perfume, você marca com um amigo, não é? Ninguém vai ao cinema sozinho, salvo algumas pessoas que são muito gente boa, né? Mas assim, geralmente você marca com outras pessoas, etc, para ir, para participar, aquele negócio. Então, é um evento. E, assim, eu sei que ninguém foi, mas se algum dia alguém cair na tentação de ir, eu vou dizer para vocês assim, tem uma coisa que chama anestesia de realidade. O estudo chamava de anestesia de realidade, que era o choque que eles causavam em que a informação era consolidada no subconsciente. E essa anestesia de realidade acontecia exatamente quando o indivíduo saía da sala de cinema e saía no corredor do shopping. Que é o filme termina, ele sai daquele clima que é todo abafado, etc. E ele entra no corredor do shopping, é todo mundo andando, correndo, passando de um lado para o outro, aquele barulho, todo mundo conversando, e aquele choque mantém e grava a informação no seu subconsciente. E aí, terminando, ele dizia assim, doutor, o senhor está vendo aí, né? Chique, né? É muito potência. Cinema é uma potência, rapaz. Cinema é uma potência da mídia, uma potência para fazer propaganda. Eu digo, é mesmo. É mesmo. Você gosta de ir ao cinema? Eu digo, até ontem eu queria ir ainda, mas hoje eu acho que eu não vou mais não. E sabe que eu tenho muitos amigos que nem são adventistas, que quando ouvem esse meu testemunho não vão mais ao cinema? Tenho vários amigos, vários, que não vão mais ao cinema. E sabe que aquele gerente de marketing olhou para mim e disse assim, tem um detalhe, viu? Nós estamos aperfeiçoando. E tem um laboratório que está trabalhando para nós, que nós vamos ter 100% de acesso ao subconsciente. E esse sistema vai chamar IMAX. Ou IMAX, né, para tradução. E, não sei se vocês estão percebendo, mas a Era de Gelo 3 e 4 já saiu no sistema IMAX, né? É o 3D, né? É o 3D, e eles estão aperfeiçoando, as televisões 3D já aumentam também o poder de influência sobre o cérebro. E vejam, agora, só um contexto, irmãos. O filme Crepúsculo, última cena, né? Filme Crepúsculo, última cena, vocês vão ver como é que Lúcifer trabalha, né? Não tem nada mais demoníaco do que coisa de vampiro, concorda não? Vampiro é o único que viver eternamente é uma maldição, e morrer é uma bênção. De quem é essa teoria, irmãos? Parem para pensar nos vampiros, olha, viver eternamente é uma maldição, mas morrer, ser mortal e não viver mais é uma bênção. Eles chamam como aquilo que faz viver eternamente? Chamam de veneno. Já pararam para pensar nesses pequenos detalhes? Não? Imagine isso no seu subconsciente ali, ó, latente, né? Você tem um problema e a informação que o seu subconsciente vai mandar é esse, né? E a última cena do filme Crepúsculo, assim, eles fazem uma cena bonita, né? Um rapazinho bonitinho, branquelo, mas bonitinho, né? Outro rapaz branquelo ali e tal, rico, num Volvo C60 ali. Nunca vi vampiro pobre, né? Só tem vampiro rico, né? Já viram? Vampiro rico o negócio. E ele estava ali, o mais pobre mora num castelo, né? Imagina. E ali com aquele Volvão bonitão ali, forte, né? Ele é forte, ele é rápido, ele é tudo chique demais. Vampiro é chique, né? E ali tal vampiro, e aí vem uma mocinha raquítica, né? Tudo magrela, tá? E aí o vampiro diz para ela, invertida, irmãos, com as devidas inversões, hein? O vampiro olha para ela e diz assim, cara, quando eu olhei isso, quando eu assisti esse filme, porque tinha uns alunos meus adolescentes que tinham assistido esse filme, aí eu fui assistir, e aí tem uma partezinha que ele diz assim, para quê que você vai viver eternamente, se você pode viver 60, 70 anos de plenitude ao meu lado? Ai, irmão,
Existe alguma coisa mais clara do que isso? E eu quero perguntar aqui, quem assistiu Crepúsculo e prestou atenção nisso, irmãos? Vocês estão entendendo o que é o subconsciente, irmãos? E aí dentro do seu subconsciente está lá aquela informação: é melhor viver uma plenitude de 60, 70 anos do que viver eternamente, irmãos. E aí na hora que você está lá, naquele momento, querendo viver, querendo curtir a vida ali, etc., aquela proposta, está com a sua namorada, está naquela quentura ali, né? A coisa acontecendo, etc., e aí, não, eu tenho que curtir a vida, porque é melhor viver 60, 70 anos, naquele momento ali no auge dos hormônios, etc., eu vou viver isso aqui agora, e a eternidade depois. Isso é o seu subconsciente, você nem percebe, irmão, sabe por quê? Porque o subconsciente, ele é sutil. Muito bem, voltamos para minha casa. Estava lá na minha casa, e eu tinha que fazer uma prova com Deus, para saber se eu ia aceitar ou não ir para Brasília. E eu disse a Deus o seguinte: se o Senhor quer que eu vá para Brasília, eu preciso que o Senhor me ajude a pagar toda a minha dívida em 6 meses. Irmãos, pagar a minha dívida em 6 meses era impossível, porque ela estava financiada para 7 anos. Nem se eu trabalhasse de manhã, de tarde, de noite, pegando mais turmas da universidade, etc., eu não ia conseguir. E aí, eu fiz essa prova no dia 7 de janeiro. E no dia 7 de janeiro ia reabrir os tribunais. Aqueles que são advogados aqui sabem que tribunal nenhum julga durante as férias forenses. Naquela época já não existia mais férias forenses. Mas juiz nenhum, todo mundo tem férias em janeiro. Irmãos, eu tinha que dar resposta ao pastor Ayrton no dia 31 de janeiro. Dia 7 de janeiro eu fiz essa prova. Do dia 7 de janeiro ao dia 31 de janeiro, todos os meus processos foram julgados. Ninguém recorreu. Todos os acordos do escritório pendentes na minha parte foram fechados. Todas as pessoas que deviam no escritório pagaram. A minha secretária chorava, porque eu tinha contado para ela chorava: que foi? O seu fulano está aí, ele disse que veio pagar. Sabe, irmãos? E o pessoal da minha equipe dizendo: mas doutor Luigi, você é o que a gente sempre sonhou ser, e agora o senhor vai largar a mão de tudo. Eu digo: vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Vocês não estão entendendo o que está se passando aqui. Dia 30 de janeiro, antes de eu viajar para Brasília, à noite, terminei de fazer as contas e eu não devia mais 1 centavo. Toda a minha dívida de 7 anos tinha sido paga em 25 dias. E eu disse: Senhor, eu só tenho mais esse carro. Eu tinha acabado de comprar um Honda Civic. Eu digo: eu só preciso vender esse carro, porque eu não vou levar a dívida dele para Brasília. Mas eu já sei que o senhor quer que eu vá, e eu vou assim mesmo, se for o caso. Toca o telefone, irmão. Era o meu vizinho do lado dizendo: Luigi, o nome da esposa dele era Sandra. Ele dizia: Luigi, Sandra está querendo um carro, e ela viu esse carro preto aí parado na sua garagem aí, é um novo que saiu, né? Eu digo: quer vender esse carro? Eu digo: quero. Quanto você quer? Eu disse quando eu queria. Ele disse: não, vou pegar a chave e vou dar uma voltinha com ela, porque amanhã eu faço a TED para sua conta. E aí, irmãos, eu vim para Brasília, assumi a diretoria jurídica da divisão. O Dr. Misael e o Dr. Eires se aposentaram, e hoje nós já expandimos a equipe para 100 advogados. Vou dizer a vocês uma coisa: eu também tive que me adaptar, viu, Fernanda? Eu também tive que me adaptar. Não foi fácil, nem para mim, nem para minha esposa. Mas posso dizer uma coisa para vocês: eu sou o advogado mais feliz do mundo. A igreja tem muitos desafios, mas sabe o que é dormir sabendo que eu advoguei para Deus naquele dia? Meu relacionamento de intimidade com Ele tem sido cada vez maior, irmãos. E a minha oração é sempre assim: Senhor, se a igreja errou, que o Senhor faça justiça através das minhas mãos. Se a igreja errou, eu quero perder o processo. Agora, se a igreja acertou, aí eu vou até o final, e nós vamos brigar duro. Irmãos, eu não vou
quando a perseguição começar, eu não vou sair das grandes cidades. Eu vou ficar. Eu vou ficar porque eu vou ficar defendendo os últimos missionários que ainda vão estar pregando. Fabiana Bertotti diz que os jornalistas também vão ficar para fazer a cobertura, né? Mas um novo adventista a cada 31 segundos. Vocês sabiam dessa nossa estatística? Uma nova igreja a cada 4 horas no mundo. Está próximo, irmãos. Veja, Deus disse que seria pregado o evangelho em todo o mundo. E vocês viram aí o Impacto Esperança, irmãos. Irmãos, vocês estavam aqui, vocês não viram. Mas a gente que estava lá, sabe que chamaram o pastor Ayrton de louco com esse programa, né? Você é louco fazer uma coisa dessa, etc. A igreja distribuía 2 milhões de revistas, você vem agora com a ideia de não sei quantos milhões de livros, etc. Sabe que nós começamos a fazer aquele projeto ali, e aí o nosso site tinha 800 mil acessos, 800 acessos por minuto, 600 acessos por minuto. No dia do Impacto Esperança, irmãos, nós tínhamos pouquíssimos acessos por minuto, e a gente começou a ficar triste, né? Um dia antes, poxa, tão poucos acessos. E aí a igreja se reuniu de manhã na primeira distribuição de livros que nós íamos fazer, e nós pensamos assim, poxa, tão pouca gente acessando o site, o www.esperança.com.br. Puxa, será que isso é a vontade de Deus mesmo? Nós gastamos tanto dinheiro da igreja, investimos tanto dinheiro nisso, estamos todos ali ansiosos na divisão. E aí, irmãos, sabe que as pessoas que têm os nossos sites hospedados, ninguém acreditava que nós íamos ter mais de 3 mil acessos. Diziam, não, nem precisa, etc. Então, mas nós vamos ter mais acessos. Quando a igreja começou a sair, irmãos, foram 1.000 acessos, 2.000 acessos, 3.000 acessos, 4.000 acessos, e a igreja toda na rua distribuindo livros e panfletos, revistas, 5.000 acessos, 6.000 acessos, 7.000 acessos, e as pessoas fazendo estudo bíblico, 8.000 acessos, e aí o site começou a travar, nós fomos tirando as travas todas dos sites, todo mundo dizendo, o que está acontecendo aí na América do Sul, o que vocês estão fazendo? E aí aquela coisa continuou, e nós começamos a investir nisso, e aí 10.000 acessos, 15.000 acessos, 20.000 acessos, 23.000 acessos, 31.000 pessoas por minuto, aprendendo da palavra de Deus. Irmãos, nós achamos que Jesus ia voltar ali, sabe? Eu já liguei até para despedir de alguns amigos meus, mas Jesus não voltou. E sabe o que mais tem me preocupado? É que possa ser que Jesus não voltou por sua causa, porque se ele voltasse hoje, você estaria perdido. Eu queria que o irmão Fernando viesse aqui à frente. Já está aí, né, irmão? Ainda bem que eu não tinha te visto antes, né? O irmão Fernando vai cantar uma música. Mas sabe, irmãos, a proposta hoje é que todos vocês passem a devolver 90% e viver do dízimo. Se puder financeiramente, ótimo. Se não puder, o seu tempo livre passe a devolver em oração, em comunhão, em evangelismo, em falar do Senhor, em estudar e se aperfeiçoar. Veja, professores de teologia, os alunos de teologia, não precisam nem de falar para eles, vocês são muito loucos de assumir toda essa responsabilidade sobre vocês, porque vocês vão receber a unção de Deus. Irmãos, só de imaginar o peso da unção de Deus, eu nem sei o que dizer. E Jesus vai ser o fiador de vocês. Imagina, está na hora de vocês devolverem 90% e viver do dízimo. Todos nós. Eu sei que vocês têm dons, porque nós estamos no meio de universitários, aqui está cheio de dons, né? Eu estava falando com o pastor Mero, falei, pastor, como é fácil fazer uma vigília dessa aqui, né? Cheio de talentos. Eu vou para algumas igrejinhas aí, irmãos, para fazer um tanto de coisa. Aqui com essa, o senhor pode até ter desagradado alguns porque não teve espaço, né? De tanta gente que tem para trabalhar aqui, cheio de talentos, mas como é que está a distribuição desses seus talentos? Como é que está o seu pacto com Deus? Você já chamou Deus para ser seu parceiro mesmo? Da mesada que você recebe do seu pai, que é pouco, eu sei, alguns são muitos, né?
Mas aqueles que recebem pouco, eu quero fazer um apelo para vocês. Está na hora de vocês começarem a ser fiéis como eu fui. E se puderem ser mais, melhor ainda. Sabe, um pacto, 10% do dízimo, 10% de oferta. Disse, não, mas é muito para mim. Disse, isso é sacrifício, irmãos. É oferta de sacrifício. O que vai valer esse sacrifício todo seu lá na frente? Oferta de sacrifício, irmãos. Nós estamos aqui temporariamente, mas nós estamos indo para um outro lugar. E a proposta agora é que quem estiver disposto a colocar os dons nas mãos de Deus, enquanto o Fernando canta, se quiser vir aqui para frente, o pastor Ranieri vai fazer uma oração. Quem vai fazer a oração? O pastor Ranieri está por aqui? Já está aqui? Nós vamos cantar também. Então nós vamos cantar junto aqui na frente, então, né? Então vejam, o doutor Fernando vai cantar, mas eu queria saber aqui, não interessa a sua idade, não interessa a situação, eu sei que você tem um desafio para seguir, eu sei que você quer dar uma oferta maior ao Senhor, do seu tempo, dos seus dons, do seu dinheiro, dos seus resultados. Esse é o seu momento, o momento de estabelecer um momento de sacrifício na sua vida. Enquanto ele canta, se você tem esse desejo de fazer esse pacto com Deus, vem aqui à frente. E se a igreja toda vier, melhor ainda, porque vai ficar todo mundo aqui. E nós vamos cantar juntos com ele, depois vamos cantar junto com o pastor e vamos orar, terminando esse momento especial aqui. E aqueles que estão de jejum, tenho certeza, vocês nem fome estão sentindo agora, porque vocês estão sentindo a plenitude do Espírito Santo. E vocês hoje foram vitoriosos, porque você mostrou para o seu apetite que quem manda na sua vida é o Espírito Santo. Aproveite essa experiência que você adquiriu com o jejum e aplique a tudo na sua vida. Quem manda na sua vida é o Espírito Santo, e o poder de Deus tem muito a te ajudar. Deus lhe abençoe muito, e lembre-se de orar por nós também nesse ministério da advocacia. Deus abençoe.